Chico Xavier e o caso da eutanásia. Você conhece essa história? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Sérgio W. Soares, onde todo dia falamos de um tema diferente. Um dia falamos sobre Chico Xavier, no outro dia falamos sobre lei de atração, no outro dia falamos sobre metafísica da saúde, causas emocionais das nossas enfermidades, no outro dia falamos de terapia, no outro dia falamos de espiritismo. Então, dá o like, dá o joinha, clica no botãozão inscrever-se no canal, porque todo dia tem uma novidade, tá certo? Bom, vamos então ao que interessa. Eutanásia. Você sabe o que é eutanásia? Eutanásia é quando aquela pessoa está doente, respirando somente por aparelhos, tá? Onde, inclusive, muitas pessoas ou muitas famílias trabalham a ideia de desligar os aparelhos, falando que com isso a pessoa morre logo e passa o sofrimento dela. Então isso é um tema muito polêmico, muito discutido aí pelas pessoas, pela sociedade em geral. E o que isso tem a ver com o Chico Xavier? O Chico Xavier, ele muitas vezes visitava famílias, visitava pessoas, e quando ele ia fazer essas visitas, ia uma multidão atrás dele. Até que teve uma vez que ele andou um bocado, onde tinha uma casinha muito pobre, muito simples, tá? Onde morava ali uma senhora que trabalhava o dia inteiro. Ela dava um duro danado para poder sustentar o seu filho. O seu filho, na cama, ele era um vegetal, literalmente um vegetal. Ele não tinha capacidade de se comunicar, ele não tinha capacidade de se movimentar. Para dar banho nele era uma dificuldade danada, ele não tinha movimentos, não tinha fala, não tinha absolutamente nada. Vivia ali já durante anos e anos, e o Chico levava ali alguma coisinha para ajudar, algum alimento, uma cesta básica, aquilo tudo. E aí, o que acontece? Aquela turma que acompanhava o Chico Xavier, um deles, vendo tamanho sofrimento daquela mãe e daquela pessoa também que ficava ali na cama, né, daquele jovem que estava ali na cama já há tantos anos vivendo essa situação, uma das pessoas que estava acompanhando o Chico Xavier naquele dia fez uma pergunta, falou assim: Chico, num caso desse, de tanta dor, de tanto sofrimento, uma eutanásia não seria válida para poder acabar com essa história? O Chico, ele para por alguns instantes e aí ele diz para o rapaz que estava junto com ele, assim como os demais que estavam ao seu redor. Ele fala: o Espírito Emmanuel está nos informando que o caso deste rapaz que se encontra na cama trata-se de um suicida que há várias encarnações ele tem tentado reencarnar com um único objetivo de vida: não cometer mais suicídio. Ele é um viciado em suicídios. Então, o que acontece? Reencarnou numa vida que ele tinha as pernas. E aí, com as pernas, ele pulou do alto da ponte. Numa outra vida, ele não tinha perna, mas tinha o braço. E tendo os braços, de alguma maneira, ele se matou. E aí, numa outra vida, talvez ele não tivesse braço nem perna, mas ele tinha a voz. E falando, ele conseguiu convencer a que morresse. Então, ele fala: esta está sendo, depois de muitas, a primeira encarnação na qual ele está conseguindo o objetivo de não ter o suicídio. E aí, fala-se sobre a ideia de chegar lá e cometer a eutanásia. Olha, será que faz sentido? Até que ponto nós olhamos a situação das pessoas enfermas, as pessoas hospitalizadas, com uma visão não reencarnacionista?
sem observar o histórico que aquele espírito tem na sua proposta de reforma íntima, de progresso, de evolução, de desenvolvimento ou até mesmo de resgates. Aquele espírito que estava ali estava reencarnado num processo de resgate. Quantas vezes você já parou para analisar dessa maneira? Analisar dentro de uma visão reencarnacionista. Então, foi sobre isso que o Chico falou. Foi isso que o Chico esclareceu e até que ponto é válido para tantos casos que a gente acompanha no dia a dia e que nós tomamos como injustiças da natureza, ou de Deus, ou do destino, mas que tem um propósito muito mais amplo, tem um histórico que foge ao nosso alcance e ao nosso conhecimento. Mas quando a gente tem o entendimento de que a vida continua, da reencarnação que já é provada cientificamente, talvez comece a fazer sentido. Então, essa aí a história do caso, do Chico Xavier e a eutanásia, tá? Ó, se inscreve no canal, clica lá em inscrever-se, dá o joinha, dá o like, coloca aí, você conhecia essa história da eutanásia? Qual é a sua opinião sobre a eutanásia? Comenta aí, qual é a sua opinião sobre a eutanásia? Coloca nos comentários que eu quero acompanhar, tá certo? Todo dia temos um vídeo novo e aqui, ó, à sua direita tem uma playlist só com casos do Chico Xavier que toda quarta-feira a gente coloca aqui no nosso canal, tá certo? Por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus e amanhã tem mais vídeo. Tchau, tchau!